Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus queridos. Todos felizes por estar na casa do Senhor, né? Mais uma vez aqui para adorarmos, engrandecermos o nome. Confesso que é um pouco trêmulo, né? Pela responsabilidade. E desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por Ele ter feito com que os irmãos, né? Tenham enxergado em mim essa capacidade de trazer algo da parte do Senhor para teu povo. Amém? É muita generosidade da parte do Senhor. Também agradeço também a liderança, desde o pastor presidente, a teu superintendente e a vida de cada um que aqui se encontra. Nesse mesmo ensejo também, gostaria de estar cumprimentando também nossos irmãos em casa, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para a nossa meditação neste momento, convido os irmãos, a quem quiser abrir a vossa Bíblia, no livro do apóstolo João, capítulo 17. Glórias a Deus, aleluias. Louvado é o nome do Senhor, aleluias. João, capítulo 17. Confesso aos irmãos que já tinham lido outras vezes, mas nunca tinha dado a importância, né? Entendido o mistério tanto de João 17. A gente se atenta, né, ao que foi lido aqui no momento ofertório, né? De João 3,16 e outras demais passagens, mas a João 17 ela é poderosa, ela tem algo profundo. Estamos aí no ano da intercessão, e é dada essa responsabilidade para a gente poder trazer algo da parte do Senhor. Antes de fazermos a leitura do capítulo 17, eu quero fazer a primeira introdução do que representa, né? As pessoas, os pregadores, a teologia, alguns informam que o capítulo 17 é uma oração intercessória. E é intercessória porque existe uma intercessão da parte do Senhor nesse capítulo todo. E também alguns informam que é uma oração sacerdotal. Né, e a gente entende que o sacerdote ele tem o dever, ele tem o direito de levar a Deus até as pessoas e as pessoas até Deus. E neste momento a gente entende que Jesus fez isso em plenitude. Ele rasgou o véu através do seu sacrifício e hoje temos livre acesso a isso. Só que eu vou um pouco além deste mistério que foi revelado. Aqui não é somente uma oração intercessória ou uma oração sacerdotal. Aqui é Deus falando com Deus. É algo poderoso. Eu quero e desejo que verdadeiramente cada um de vocês tenha essa mesma percepção hoje, que o Espírito Santo possa ministrar na vida de vocês. Talvez muitas das vezes a gente deseja que pessoas sejam tocadas pela presença do Senhor, por aquilo que o Senhor tem, né, e por uma multidão aceitar o Senhor. Mas neste momento eu quero que aconteça algo até mesmo nossa visão simples, que talvez você de casa ou aqui se estiver no nosso meio alguma pessoa que ainda não encontrou com Jesus, que você tenha essa semente plantada em teu coração, uma somente pessoa, porque temos que entender o poder da semente. Às vezes a gente pensa que a semente ela vai dar uma árvore, ela vai dar um fruto, mas na mão de Deus, meus queridos, ela pode dar uma floresta. Aleluias. Então que verdadeiramente esse é o meu desejo, essa foi a oração que eu tive para que o Senhor ministre. Então fique atento ao que o Senhor tem para falar. Como foi dito aqui, né, é uma oração intercessória. Existe então a parte do Senhor orando por pessoas, né? Ela se divide basicamente em 3 sessões básicas, que primeiramente Jesus ora por si e ora pela sua missão. E orando pela sua missão, ele está orando até mesmo por ele. Ele também ora pelos discípulos, né? E na última parte ele ora pelos discípulos dos discípulos. Então ele ora por nós. Se aqui estamos hoje é porque hoje Jesus ainda ora por nós, mas um dia, antes da sua crucificação, ele fez questão de dedicar aquele último momento em orar por mim e por você. Aleluias, glórias a Deus. Então estaremos lendo. Quem achou, diga, eu amo Jesus. Quem não achou, diga, eu também. Aleluias. Nos diz assim, é uma leitura um pouco extensa, mas valerá a pena. Nos diz o capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que do mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me destes. Eles eram teus e tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que deste a eles, as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles.
não ficaria mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como o enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Verso 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia em tu, que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. O último, verso 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Pois eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja nele e eu neles estejam. Aleluias, glórias a Deus. Como foi dito, existe aqui uma divisão, e eu queria poder movimentar sobre essa situação. A primeira é Jesus orando sobre si. E no verso 1 nos diz, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Irmãos, isso na perspectiva de olhar aqui no que se relata nesse texto, se fosse uma mera pessoa comum, eu poderia achar que era uma situação normal, uma pessoa olhou para o céu, mas vindo de Deus, vindo de Jesus, naquele momento, sendo Deus Filho, conversando com Deus Pai, eu entendi que tem algo profundo nisso, em olhar para o céu e orou. Olhar para o céu é entender de onde está o nosso rei, a nossa majestade, porque lá o profeta Isaías, ele nos diz, lá em Isaías 66:1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e um trono só se assenta um rei, aleluias. Então, olhar para o céu, no momento de oração, no momento disso, é entender de onde vem o nosso socorro, é entender de onde vem a autoridade sobre a nossa vida, aleluias, que venhamos ter essa noção disso. Muitas das vezes é declarado na Bíblia o poder que existe no céu. Quando se fala de guardar coisas, manda guardar no céu, onde traça, nada corrói, nada come, é lá que está o nosso tesouro. Jesus, quando foi embora, ele foi para onde? Foi para o céu, ao lado direita do Pai. Quando ele voltar, ele virá do céu. Existem vários movimentos que diz sobre o poder que existe no céu. Existem esses vários momentos, como foi dito aqui. Então, que verdadeiramente possamos identificar isso. Vamos ser mais amplos na nossa mentalidade. A Bíblia poderia dizer neste momento aqui que Jesus quer comparar com o mar, o trono, comparar o trono como o mar. Mas se for pensar bem, o mar não existe em todo canto, ele é grande, ele é extenso. Mas no centro do Brasil, por exemplo, não existe o mar, mas o céu existe. Em todo canto, ele cobre toda a terra. E pode ser de tarde, de manhã, de noite, em todo momento. E você olhar, você enxergará o trono de Deus. Esse é o poder, este é a grandiosidade do Senhor. Isso me chama a atenção porque muitas das vezes a gente se depara em pessoas em devida situação que está necessitando de buscar um consolo, um conforto, a segurança, e essa pessoa não busca no Senhor. Essa pessoa ela busca na sua conta bancária. Essa pessoa, ela, porventura, ela busca no seu status, seus contatos. Talvez ela tenha muitos contatos. Ela fala, não, no momento de aflição eu vou ligar para fulano porque ele poderá me ajudar. Em um momento de angústia eu vou ligar para isso, para fulano. Ele pode pensar que ele é o porte físico e por ele ser forte, mas isso é tudo perecível. A sua saúde é perecível, o seu dinheiro é perecível, os seus contatos são perecíveis, mas existe algo eterno que é o Senhor. Então que possamos verdadeiramente fixar os nossos olhos no céu e entender que lá existe um Deus todo-poderoso. Tudo vem de lá, a autoridade dele vem de lá, e é para lá que um dia iremos, é de lá que nós almejamos, todo o nosso anseio é para lá. Glórias a Deus. Seguindo mais à frente, nesse mesmo versículo tem algo mais poderoso ainda, que nos diz, Pai, chegou a sua hora, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. E se chegou a hora, para quem já acompanha a Bíblia, para quem já tem uma leitura, a gente entende que se chegou a hora, se trata de um momento em que Jesus iria se entregar. Aleluia. Mas eu entendo mais além. Eu entendo que existe momento exato para as coisas do Senhor. Então logo de cara, se talvez você está neste momento orando, já tem uma semana,
tem um mês, que você está persistindo em oração e ainda não aconteceu, é porque existe um momento exato nas coisas do Senhor. Então persista, insista ainda. É uma das possibilidades, é essa que não chegou a hora. Aleluia. Deus é um Deus de processo. Ele não tem um tempo qualquer, de qualquer forma. Ele é um Deus de processo. E bem sabemos que o próprio Jesus, ele viveu esse processo, porque ele teve que nascer. Deus poderia muito bem, assim como foi ministrado aqui, ele vir simplesmente trazer Jesus com 30 anos. Mas ele viveu um processo, ele teve um tempo certo. Aleluia. Então que verdadeiramente possamos enxergar esse tempo do Senhor, esse propósito que Ele tem para nossas vidas. Se ainda não aconteceu, se você está orando, então eu declaro na tua vida, ainda não chegou o tempo, persista, insista nessa oração, e o Senhor talvez terá vitória sim para a tua vida, se assim for da vontade dEle. Aleluias. Glórias a Deus. E mais à frente ele fala, né, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. A gente tem que entender alguns pedidos que a gente faz, né? É que Jesus pede, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Mas a intenção de Jesus maior aqui é uma ação gera uma reação, e a reação é a glória do Senhor. Foi declarado, se você louva a glória de Deus, se você prega a glória de Deus. Será que o que você tem pedido é para a glória de Deus? Será que você tem perdido tempo é para a glória de Deus? Aleluias. Que vocês possam ficar reflexivos nisso, em nome de Jesus. Nesse mesmo texto de Jesus orando sobre si, ele fala algo poderoso que eu queria poder trazer para a igreja. Jesus fala sobre a vida eterna. Nos versos 2 ele nos diz: pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E aí ele nos dá um exemplo da vida eterna, ele nos define o que é vida eterna. Porque muitas das vezes a gente pensa, né, lá em Apocalipse, né, que vai ter 24 anciões, os anjos louvando, santo, santo, as ruas de ouro, e portões assim, aquela exuberância e tudo lindo, muito bonito. A gente fala, poxa, porventura talvez seja até chato, não é só ficar louvando, não vai... Não, meu querido, aqui nos revela e nos dá a definição do que é a vida eterna. E a vida eterna fala que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E estamos numa geração que tem muita oportunidade de conhecer as coisas, de conhecer lugares, de conhecer coisas. Estamos na geração, acho que é a Vitória que fala sobre pesquisar no Google. Então existe essa questão, né? A pessoa pode dar um Google e pesquisar sobre informação devida à pessoa, sobre a DEF, sobre mim, sobre você. Pode ir no Instagram, mas isso tudo é superficial. Porque hoje nós bem sabemos que, por exemplo, as redes sociais do Instagram, a pessoa posta o que ela quer dela. Ela vai lá e posta que ela está feliz, que ela está contente, que ela tem dinheiro. Mas a realidade é que ela está sentada em casa, triste, cabisbaixa, sem dinheiro, devendo, enfim, toda acabada, não é? Então isso é o que me foi revelado, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E conhecer é uma coisa, agora verdadeiramente é só com experiência, é só intimidade, só estar junto. Porque às vezes você vê a pessoa, pesquisa na internet, pesquisa no Google, pesquisa em qualquer canto, fica sabendo, ouve alguns relatos, mas para ser certeza de uma coisa, é só convivendo. E aqui, então, ele define o que é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Aleluia. Então, o conhecer aqui não é somente saber sobre, ter informação, é ter experiência. Então, que a nossa oração individual seja: Senhor, eu quero ter experiência com o Senhor, eu quero que Tua glória desça aqui no meu quarto, no meu carro, no meu trabalho, onde eu estiver, eu tenha experiência com Você, que eu venha viver aquilo de melhor que o Senhor tem na minha vida. E que a nossa oração como intercessão, que seja por uma geração, que seja por uma igreja, que seja por um povo, por uma nação, que tenha experiência com o Senhor, né? Verdadeiramente é bonito de ver aqui o pastor, até mesmo eu, qualquer um de nós subir aqui e contar experiências. Eu vivi isso, eu presenciei isso, Deus fez isso. Mas como foi ministrado, se eu não me engano, na terça-feira pelo presbítero Jabson, ouvir milagres é bom, mas viver o milagre ainda é melhor. Aleluia. Participar do milagre, o milagre obter na tua vida ainda é melhor. Então que venhamos ter isso. E o interessante é que no final ele fala: e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em certa situação, nós todos aqui, quem lê a Bíblia, já conhece o apóstolo Paulo. Ele é um homem verdadeiramente que ele fala: sede meus imitadores. Ele vale a pena imitar, porque ele verdadeiramente era um homem íntegro, era um homem perante, justo aos olhos do Senhor, às coisas do Senhor. Ele nos diz lá em Filipenses 3, 5, 6: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se eu não me engano, são 600 e alguns, né, mandamentos. Eu confesso, se me perguntarem os 10, talvez eu erre. Em sequência é certeza. E ele era irrepreensível. Então ele sabia tudo sobre a Torá,
ele sabia tudo sobre as leis, ele praticava, ele exercia a lei, ele era exemplar. Mas verdadeiramente, ele só conhecia superficialmente, porque pensa a intriga que era para ele, depois que ele teve o encontro com Jesus. Ele perseguia aquele que ele dizia que conhecia. Aleluia. Então, ele só foi ter verdadeiramente a sua conversão quando ele teve o encontro, quando ele teve a experiência. Então, temos que almejar a experiência da parte do Senhor. Temos que buscar isso. Isso é fundamental. E não estou dizendo que ler a Bíblia é errado, longe de mim. Pelo contrário, ouvir o que Deus fez, faz, irá fazer, isso é edificante, sempre será. É o relato, é o que temos para nós, a nossa bússola. Mas a experiência não se compara. Temos que buscar a experiência. A glória do Senhor verdadeiramente tem que manifestar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre nossos projetos. Aleluias. Glórias a Deus. Então, para terminar essa parte aqui, eu declaro a vocês que a vida eterna é para agora. Não fique esperando Jesus vir. Não, a vida eterna é para agora, porque a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é conhecer a Jesus. E esse conhecer não é somente você ter muita informação, não. Esse conhecer é viver a experiência. Aleluia. Então que possamos buscar em experiência. Glórias a Deus. A segunda parte que nos traz é Jesus ora pelos discípulos. E nos diz assim, do verso 9 ao verso 11: Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficaria mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Meus queridos, ao ler esse trecho, e bem sabemos que hoje o tempo é um pouco reduzido, eu não queria ultrapassá-lo. Aqui nesse trecho em que é definido como Jesus orava pelos discípulos, pelos 11, pois Judas então seria o traidor, Jesus aqui é bem específico na sua oração. Eu consigo enxergar aqui que ele sabe por quem pedir e o que pedir. Isso é muito importante na nossa intercessão, porque muitas das vezes a gente depara com pessoas crentes pedindo por pessoas, ou pedindo proteção nesse caso aqui. O que Jesus pediu? Ele pediu pelos discípulos e pediu proteção. E muitas das vezes a gente, sendo crente, ouve, ora por fulano lá, ora por mim, ora por aquilo. Mas por quem tu está orando? E pelo que tu está orando? Talvez aquilo seja até a mão de Deus sobre a vida daquela pessoa, e tu está orando para que Deus cure aquilo, livre aquilo. Então temos que ser realmente incomodados em saber o que pedir e para quem pedir, porque muitas vezes a gente pede para Deus proteger uma pessoa que verdadeiramente não está precisando de proteção, ela está precisando de salvação. Então tu temos que ser objetivo: Senhor, salva, dê uma oportunidade para ele, meu Senhor. Não é que protege. E engraçado disso é quando eu me deparo, me lembrei, me recordei da história de Abraão, lá quando ele ficou sabendo que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão pega e vai interceder, e começa toda a sequência, interceder por 50, por 40, e aí vai diminuindo. Só que tem um texto que fala assim: longe de ti fazer tal coisa, em Gênesis 18, 25, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Então não devemos tratar da mesma maneira, meu querido. Quando você dobrar, isso é importante. Aleluia. Tem pessoas que verdadeiramente não precisam de proteção, porque imagine só, uma pessoa que está entregue ao lamaçal do pecado totalmente, está fazendo tudo de ruim, tudo que é ruim aos olhos do Senhor, e tu pedir proteção, em que momento essa pessoa será edificada? Em nenhum momento essa pessoa será edificada. Muitas vezes ela nem vai reconhecer, mas pede salvação, pede que o coração dela seja levantado, ela reconheça que o Senhor é que verdadeiramente tem algo de bom para ela, não proteção. Aleluias. A igreja está entendendo? Aleluias. Jesus aqui neste momento que ele foi pedir pelos discípulos, ele pediu com objetividade, porque ele sabia o que viria a acontecer. Ele, na sua onisciência, ele saberia o que vinha acontecer. Os relatos, eu não convido você a ler o Atos todo, Atos dos Apóstolos. Só lê até o 9, e você vai ver ali quanto que os apóstolos foram perseguidos, foram caçados, foram mortos, foram apedrejados, sofreram perseguição. Então Jesus orou por aquela situação, porque verdadeiramente eles haviam a necessidade disso. E a terceira parte, aleluias, glórias a Deus. A terceira parte, Jesus ora pelos crentes de hoje. Então logo de cara, tua mãe até ora por ti, teu pastor ora por ti, mas Jesus já orou por ti, meu querido. Então se sinta feliz, porque Jesus um dia dedicou tempo. Ele dedica tempo hoje, mas naquele dia foi bem específico e orou por ti. Aleluias. E a confirmação está no verso: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão por mim, em mim, por meio da mensagem dele, por meio da mensagem dos discípulos.
Só que, irmãos, o interessante, e eu convido vocês depois a lerem João capítulo 17 com mais atenção, é que nos últimos versos, do 21 até o 26, ele trata de, se eu pudesse resumir, da palavra unidade. Ele fala para conhecer a plenitude da unidade, para lhe ser um assim como eu sou em ti, e sempre relatando sobre a unidade. E aqui na DEF, graças a Deus, né, isso aqui é algo concreto aqui, né, a unidade já é bem estabelecida aqui. Mas é ótimo reforçar aquilo, aleluia, a visão do Senhor para o teu povo, né? Eu me lembro que ao mesmo tempo que a unidade ela é boa para as coisas boas, ela também tem poder sobre as coisas ruins. Nós temos o relato da Torre de Babel lá em Gênesis. Aleluia, lá aconteceu do povo se unir e Deus, com mão poderosa, teve que intervir. E o diabo, ele é muito astuto, ele percebe, ele vê as coisas. Eu creio que ele vendo aquilo, ele falou assim, pronto, a unidade falhou contra o Senhor, mas eu vou tentar outra coisa, eu vou tentar o oposto da unidade. E o que é o oposto da unidade? A divisão. E a divisão também tem muito poder. Então, que verdadeiramente nossa oração seja por uma igreja unida, um povo unido, um povo que sabe para onde está indo, com quem está indo, aleluias, meditando na palavra, buscando a palavra, aleluias, glórias a Deus. Eu lembro que, falando sobre a divisão, ela tem muito poder. Há um relato em Mateus 12, quando Jesus vai efetuar uma cura, se eu não me engano, de um mudo, né? Ele estava também endemoniado. Aí os falam que ele estava tendo poder pelo Belzebu, pelo diabo. E aí Jesus então explica qual é o poder da divisão também. Ele fala que um país, uma nação, uma família desunida, ela será chegar à destruição. Então, para definir, divisão leva à destruição, a unidade leva você a ter vitória, leva você seguir nisso, né? Olhar para o céu, entendendo que existe um soberano que nos governa, aleluia, que existe um Deus que toma conta de nossas vidas, que Ele é justo, Ele é fiel para cumprir aquilo que tem prometido. Entender que temos hora certa para tudo, aleluia, pois existe um momento exato, né? É tudo dominado pelo Senhor e existe um momento exato para se cumprir as promessas do Senhor em tua vida. Buscar experiências com Deus, viver experiências, conhecer é bom, mas buscar experiência com o Senhor é melhor ainda. Saber tudo aquilo que Ele tem para nós, porque não vamos nos limitar a um Deus que está somente escrito. Não, ele é ativo, ele está disposto a ser ativo na tua vida, a fazer grandes coisas em tua vida, aleluias. Saber a quem orar e o que orar, isso é muito importante ao dobrar os teus joelhos, saber verdadeiramente o que você está orando e para quem está orando, né? Aleluias, e entender o poder da unidade, verdadeiramente devemos ser um povo unido, né? Sabendo para onde estamos indo e verdadeiramente com a direção no Senhor, entendendo que Ele tem grandes coisas para a tua vida, aleluia. Nesse ensejo, eu quero também estar agradecendo já também novamente a minha oportunidade. Hoje temos tempo reduzido, e eu quero convidar a igreja a ficar de pé, né? Quero passar a palavra para quem é de direito, e com certeza fique na espreita que o Senhor tem algo poderoso para ministrar sobre a tua vida, aleluia.